Mas eu convidei, viu, a Rafaela Medeiros para participar do nosso programa, para que ela nos conte como que ela acabou se envolvendo nessa obra maravilhosa. Já está no 3º volume, já tem uma trilogia pronta, que é intitulada Mulheres que se Amam, da editora Chave Mestra. Agora, eu estou vendo aqui, na conclusão do artigo, do trabalho que ela faz, dizendo, abre aspas, o luto é uma luta diária, mas ela pode ser vivida com luvas de amor, que ajudarão você a passar pelas perdas da vida sem perder a si mesma. Parabéns. Agora, Rafaela, me conte como é que você ficou sabendo desse projeto e como é que você se envolveu com essas mulheres que desafiam realmente todas as adversidades e seguem em frente. Vamos lá. Madalena, antes de qualquer coisa, eu preciso dizer que é uma honra estar aqui fazendo parte do teu programa. Esse convite foi realmente um presente. Eu cresci ouvindo a tua voz, ouvindo todos esses comandos, né, do Balanço Geral e tudo mais. Então, é realmente um prazer estar aqui. Muito obrigado, viu? A minha trajetória começou em 2020, quando eu percebi que eu tinha o desejo de trabalhar com mulheres. Não sabia ainda em que área, como isso seria possível, né? Eu trabalhava em outra área naquele momento. Até que eu, morando em São Paulo, eu conheci a Bruna Legnaioli. Foi ela quem desenvolveu esse movimento Mulheres que se Amam. Foi ela que iniciou todo esse movimento que hoje já tem 500 mulheres em todo o mundo. E aí eu falei, quando eu conheci o trabalho dela, eu falei, é isso, é com isso que eu quero trabalhar. Comecei a trabalhar com ela, tenho a honra de trabalhar diretamente com ela, inclusive. Fiz a formação, porque ela tem uma formação profissional, que é a especialização em autoestima. Ela capacita mulheres para aplicar o método que ela desenvolveu, que se chama o método 6 Pilares da Autoestima. Então, profissionais, mulheres de diferentes áreas, fotógrafas, nutricionistas, psicólogas, que trabalham com o público feminino e que precisam ajudar essas clientes, pacientes a desenvolver a autoestima. Eu fiz essa formação, então fui preparada para atuar, né, como especialista nesse tema, e dado a minha história de vida, né, a minha experiência com o luto, eu entendi que não foi à toa tudo isso que eu vivi, que eu precisava trabalhar com essa temática. Então foi dessa forma, né, que eu iniciei nesse movimento Mulheres que se Amam, e aí tive a oportunidade de fazer parte dessa edição do livro. Tá muito bom. E essa ideia, né, nasceu depois da perda do seu marido ou não? Foi com essa perda que você sentiu a necessidade de buscar um apoio? Como é que aconteceu isso na sua vida? Nasceu antes, Madalena. Antes. Eu fiz um treinamento em janeiro de 2020. E ali eu estava desenhando a vida perfeita aos meus olhos. Como que seria um dia perfeito na minha vida? E simplesmente veio assim do meu coração. Eu nunca tinha pensado sobre isso, mas ali eu escrevi que eu queria falar com mulheres, que eu queria ajudar mulheres. Isso em janeiro. E aí em novembro iniciou o meu luto, que foi quando o meu ex-marido faleceu. E aí isso não foi de imediato. Eu só comecei a trazer essa ideia mais para a prática, né? Começar a realmente dar luz para tudo isso lá em 2021, 2022. Porque eu lutei muito tempo contra isso. Eu não queria falar sobre luto, eu não queria falar sobre morte. Eu queria vida, né? Isso. Só que no final das contas, vida e morte fazem parte, né? Não tem como a gente dissociar tudo isso. Até que eu parei de resistir. Falei, tá bom, foi isso que eu vivi. Eu acredito que eu fui preparada de certa forma, né? Para passar pelo luto. Quem acompanhou de perto, minha família, meus amigos sabem como foi difícil todo o processo que eu vivi. Então, assim, te dando um resumo, né? Eu estava no Rio Grande do Sul, eu passei sozinha, completamente sozinha por todo esse processo de morte, etc. Então, foi muito difícil, né? Dada a minha idade também e tudo mais. Mas, de certa forma... Você tinha quantos anos na ocasião? 27. 27 anos. 27. Você estava casada há quanto tempo quando aconteceu? 6 anos. 6 anos de casada. 6 anos. Você pode falar as circunstâncias da Sim, perda claro. do seu marido? Ele teve embolia pulmonar. Uhum. E aí foi muito rápido, foram 9 dias. Em 9 dias você perdeu o seu companheiro? Sim. Ele passou mal no dia 31 de outubro. E ele tinha quantos anos? 27 também. 27 anos 27, também. Ou seja, alguém absolutamente saudável. Nenhuma totalmente perspectiva, inesperado, né? Inesperadamente. Em 9 dias ele ficou doente, né? E faleceu. De uma situação como essa, né? Exato. Agora, é uma coisa interessante. Eu tenho uma filha, a Vanessa, ela é fisioterapeuta, e ela também se envolveu muito nessa questão. Tanto é que ela foi fazer um curso de especialização para trabalhar com o vaginismo, sabe? E depois, então, ela se aprofundou um pouco mais e
começou a trabalhar com mulheres que sofrem exatamente o abuso psicológico e tal, né? E mulheres que se sentem culpadas exatamente pela convivência de um marido tóxico, né? Então, quer dizer, elas ficam completamente apaixonadas. Minha filha não fala em outra coisa, a não sei estudar essas questões. É assim mesmo, é? É realmente muito apaixonante. É muito incrível, né? Porque a gente vai se dando conta de que é mais comum do que a gente imagina. Quando a gente ouve sobre autoestima, por exemplo, a maioria das pessoas associa a imagem. Então, eu já ouvi muitas mulheres dizendo, não, eu não tenho problema com autoestima, eu tô satisfeita com o meu peso. Eu não tô acima nem abaixo, eu gosto do meu corpo, então eu tenho autoestima. Só que a autoimagem é só um dos pilares da autoestima. A autoestima é a maneira como a gente se enxerga, é o valor que a gente dá para si mesmo, é a maneira como a gente se trata. Então é muito mais complexo que isso. E conforme eu vou conversando com as mulheres, eu me dou conta de cada um de nós, tanto homens quanto mulheres, tem algum aspecto ali que ainda precisa ser trabalhado e desenvolvido. Gostaria de fazer uma pergunta, já que está falando de autoestima, né? Nos relatos que você vê no dia a dia, que tem no livro, até para você trazer uma luz para as mulheres que estão nos ouvindo. O que geralmente mais castiga a autoestima da mulher e o que pode ser feito para elevar essa autoestima com a sua experiência? O que você pode falar? Nossa, são muitos fatores que castigam. Eu acho que atualmente, principalmente com as redes sociais, um dos principais tem sido a comparação, né? Porque a gente está exposto ao palco de todo mundo. O Instagram e as demais redes são palco, né? Então a gente mostra ali só o que nós temos de melhor no final das contas. E as mulheres, as pessoas como todo, mas eu digo sempre mulher porque é o público com quem eu trabalho, né? Vão se comparando. Então eu não tenho esse corpo, eu não tenho essa condição financeira, eu não tenho essa casa, eu não tenho esse carro e etc. E essa comparação tem sido o que mais afeta as mulheres hoje em dia. Porque a gente está olhando para o externo, né? Mas são diversos fatores. Dependência emocional é um muito comum também. Que aí entra nessa situação que o Madalena trouxe, né? De trabalho da tua filha. Muitas vezes a gente vê mulheres vivendo relacionamentos tóxicos, abusivos, e ela não consegue sair disso, mesmo que ela esteja sofrendo, mesmo que ela esteja apanhando fisicamente todos os dias. E tem muitos fatores, né, que envolvem isso, inclusive dependência financeira, mas tem principalmente a dependência emocional. Porque essa mulher, ela é carente de amor, ela encontrou ali naquele homem uma migalha de amor e ela acredita que se ela não tiver aquele relacionamento, ela não vai ter mais ninguém. E ela não consegue sair desse ciclo. É um ciclo que a gente fica preso. Esse é um dos exemplos. Em contrapartida, minha outra pergunta. O que você... É claro que cada caso é específico, né? Mas o que você diria para essas pessoas? O que pode fortalecer a autoestima delas para que elas saiam dessa situação tão ruim? Nesses casos, o principal é conseguir olhar para si mesma com gentileza. E aí vem a questão do alto valor. Eu mereço apanhar desse homem, por exemplo? Não tem quem mereça isso. Eu mereço viver um relacionamento que me faz chorar todos os dias? Eu mereço uma situação de vida que me faz sofrer? Não, essa mulher não merece, ela merece muito mais que isso. Todos nós merecemos viver e não apenas sobreviver, e viver bem. Então é necessário esse olhar com muita gentileza para si, perceber que se merece mais que isso, que nós temos um valor em nós como pessoa, como indivíduo, como mulher, como homem. Coragem também de colocar um limite e sair dessa situação e tomar essa decisão de trabalhar essas dores internas, porque aí entra, né, todo um universo complexo de feridas emocionais que nós carregamos, traumas, etc., que nos prendem a essas diversas situações. E isso, na prática, Araraquara, por exemplo, tem um lugar para que a pessoa possa ter ajuda? O que você indicaria? Agora, antes da sua pergunta, é isso que eu ia perguntar, porque a questão, você me remeteu realmente à conversa que eu tive com minha filha, quando ela começou a estudar isso, então ela começou a ter contato com mulheres, por exemplo, que elas se achavam culpadas, sabe? De repente, ela se achava incompetente porque ela não fazia comida que o marido dela... O tempero está ruim porque a culpa é minha. Então ela se culpava por tudo. E ela era vítima de um abuso, né? Agora, quando chega nessa pergunta, eu pergunto a você. Você quer desenvolver o seu talento, o seu trabalho, suas pesquisas como escritora ou você vai se aperfeiçoar também na psicologia, na terapia? Ou já está fazendo? Já estou fazendo. Bom. Eu sou especialista em autoestima, então hoje eu estou iniciando o meu trabalho
relacionado a isso. Então eu tenho uma mentoria onde eu acompanho as mulheres por 3 ou por 6 meses, trabalhando essa temática de autoestima. E aí, já respondendo a pergunta, aqui em Araraquara tem eu. Então eu presto esse trabalho. A minha intenção é desenvolver cada vez mais isso. E eu quero trabalhar especificamente com mulheres pós-luto, que é o que eu vivi. Isso. Eu preciso ir nessa linha, né, nesse caminho. Então, eu estou iniciando a pós-graduação e também uma formação em psicologia do luto, para que eu tenha não só a minha experiência de vida, mas também esse embasamento teórico, esse respaldo, de fato, da psicologia para ajudar essas mulheres. Exatamente, não é só a perda do marido, mas é a perda de um filho, a perda de pai, mãe, irmãos, por exemplo. O que você diria para alguém que está nos ouvindo agora, Rafaela, especialmente mulheres que estão passando o luto? Tem muita coisa que é dita sobre o luto, né? Que ele é feito de fases, isso a psicanálise já desenvolveu, que o tempo cura, por exemplo. Eu acho que você fala um pouco sobre isso no seu artigo. Eu falo o contrário. Fala o contrário, né? Exatamente. Então, tem muita coisa que é dita sobre o luto, né? E muitas coisas que, inclusive, pouco ajudam a pessoa. Levanta, você tem que sair de casa, você não pode ficar aí fechada, você tem que viver. Coisas que só pioram a pessoa naquela vivência. O que você diria para a pessoa? O luto é assim mesmo? Como conviver com essa dor, com essa ausência, com essa busca por explicações? Porque em boa parte dos casos a gente se pergunta por quê, ou carrega sentimento de culpa. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Enfim, que orientação você dá para quem está vivendo o luto agora, Rafaela? Nossa, o luto é realmente muito difícil. Quando eu me deparei com esse momento da morte, eu falei, nossa, vai ser difícil, eu só não imaginava que seria tanto. É muito, muito difícil mesmo. O que eu diria para quem está vivendo o luto nesse momento e nos ouvindo? Antes de qualquer coisa, que você não está sozinha. Muitas vezes a gente tem essa sensação de que eu estou completamente sozinha, mas não. Tem muitas outras pessoas vivendo, dispostas a ajudar, tem a família, tem os amigos. E não é para alívio, me corrija se eu estiver errado, mas não é para amenizar a dor, é para estar com a pessoa enquanto ela está sob o efeito dessa dor, não é isso? Sim, porque não tem como amenizar a dor. Não tem como amenizar. Tem um remédio, não a pessoa não nada. precisa se sentir culpada por estar sentindo essa dor. Não, de forma nenhuma. É mais do que natural que essa dor exista. É uma separação física, né? É uma pessoa que você amava, que você convivia e que de uma hora para outra ela não existe mais. Essa foi a informação que meu cérebro mais demorou para absorver durante o luto. Como assim aquela pessoa, aquele ser humano que estava aqui comigo ontem, não existe? Essa é a parte mais difícil, assim. Mas isso não envolve também a nossa concepção e a nossa relação com a morte? Porque há outras culturas, outras visões de que tratam isso de forma muito mais natural, que, portanto, essa ruptura, esse trauma e esse luto, ele se dá de outra forma. E não exatamente com a dor, com o que eu faço com agora, não é? É muito da nossa cultura, não é? Sem dúvida. Eu falo isso no meu capítulo do livro, inclusive. Que na minha visão, na nossa sociedade, a morte é um tabu. Isso. A gente não fala sobre morte, porque é para não atrair, que é para não trazer sofrimento, é para não falar de coisa ruim. Mas essa é a única certeza que nós temos na vida. É a única certeza que a gente tem. Todos nós, todo ser vivo vai morrer em algum momento. Então não era para ser dessa forma, não era pra gente estar mais habituado, de certa forma, esperando que isso fosse acontecer. Só que ainda assim, mesmo sabendo que isso vai acontecer desde sempre, a gente toma um choque, a gente tem muita dificuldade em lidar com esse acontecimento. É um egoísmo nosso, né? Porque no Ocidente a gente tem uma dificuldade com a morte. Isso. Já no Oriente parece que é mais... Eles até festejam a morte, né? Porque entendem que é um passo no caminho, na nossa vida espiritual, por exemplo. Né? É um ponto de partida, um ponto de chegada também. Existe um quê de egoísmo nessa forma com que a gente lida com a morte, no sentido de que o que eu faço sem essa pessoa. Como eu vou viver? Por que ela fez isso comigo? Quer dizer, eu estou me colocando no primeiro plano ao invés de pensar que o outro fez a sua passagem, cumpriu a sua missão, etc. Tal. Existe um egoísmo nessa forma que a gente pensa o luto, vive o luto? De certa forma, daria para dizer que sim. Principalmente naquelas situações em que a pessoa está muito doente, por exemplo. A pessoa está sofrendo e os familiares não querem que aquela pessoa parta por puro egoísmo, porque eu vou sofrer com a partida dela. Mas se a gente for olhar a situação daquela pessoa, vai ser um alívio para ela partir, ela vai parar de sofrer.
Então, em algumas situações, esse egoísmo ele se faz muito forte, mas de fato é isso. A gente não quer que ninguém parta porque a gente não quer passar por essa dor, a gente quer todo mundo aqui. E na questão da morte, a religião faz alguma parte ou não? Tem alguma influência? Porque muitas pessoas, né, quando você perdeu seu marido com 27 anos, poxa, mas por que comigo, né? Por que comigo? Faz essa pergunta a Deus ou não? Faz, muito, sem dúvida. Eu me fiz essa pergunta, porque eu não conhecia nenhuma mulher viúva próxima de mim. A minha imagem de viúva eram senhoras, né? Então eram senhorinhas. Já tinha vivido a... Sim, já É um velhinhas. estado civil desconfortável, né? Quando você se apresenta com o seu estado civil viúva. Por muito tempo eu sentia que tinha um rótulo assim na minha testa, viúva. Parece que todo mundo me olhava e enxergava viúva. Lá vai a viúva. Eu falava, gente, eu sou tão nova, eu não tenho nem 30 anos, sabe? Eu tô no início da minha vida ainda. Mas é um título que pesa, é um rótulo, na verdade, né? Que pesa. Eu acredito sim, Madalena, que a religião tem um peso, assim, interfira nessa questão da morte, de forma positiva ou negativa. Porque algumas linhas espirituais, ela tem uma outra abordagem sobre a morte. Né? Mas ao mesmo tempo a religião pode ajudar, porque se essa pessoa ela entende que foi a vontade de Deus e aconteceu porque Deus queria, ela consegue se apegar a essa concepção e aceitar melhor a morte, porque a fase mais difícil do luto, na minha visão, é justamente a gente chegar na aceitação, que é o momento que você compreende, eu não tenho o que fazer em relação a isso, eu não tenho poder, eu não tenho controle sobre a morte. Aconteceu, e o que eu posso fazer agora é lidar da melhor forma com o que eu tenho agora, com a minha vida, que é a que segue. Depois da aceitação, qual é o próximo passo que a pessoa dá? Porque a gente sabe que tem muitas restrições, às vezes, da própria sociedade. A minha mãe ficou viúva com 37 anos, muito jovem também. E tinha uma série de tabus na época, isso foi no final dos anos 60, para, por exemplo, ter um novo companheiro, para mudar de vida, para tentar dar um passo à frente. Como você mesmo disse, você tem a sua vida inteirinha pela frente, você não pode só ficar remoendo aquilo. Você tem muito para dar para a sociedade. O que a mulher pode fazer para dar esse próximo passo e seguir a vida dela? Depois dela ter conseguido aceitar realmente essa morte, ela precisa se acolher muito. Que aí entra numa outra pergunta que você tinha me feito. Que o que essa mulher em luta ela precisa fazer? Ela precisa se acolher. Então olhar para si com muita gentileza, se conhecer para ela entender o que eu quero para minha vida, porque foi um processo que eu vivi. Eu precisei me conhecer como Rafaela Unidade, porque eu me casei muito jovem, né? Então toda a minha base ali adulta foi formada em dupla, né? Foi formada em conjunto com o meu parceiro. Então foi um processo de quem eu sou, o que eu quero para minha vida sem a interferência dele, quais são os sonhos que eu quero realizar sem as preferências dele, sem o gosto dele. Foi essa questão de unidade mesmo. E eu acho que uma mulher que esteja passando pelo luto, ela precisa viver isso, mesmo que não seja um luto de um marido, né, de um parceiro, mesmo que seja mãe de outras pessoas. Eu tô acompanhando uma mulher que perdeu a mãe há 4 meses, por exemplo. E ela tem muito essa questão de agora, o que eu faço com a minha vida? E aí eu vou trazendo esse questionamento pra ela. Mas o que você quer da sua vida agora? Qual Viver sem o julgamento da mãe, por exemplo, né? Também, que a gente tem o tempo todo a validação. O que o outro pensa, o que o outro espera de mim. Agora é ela por ela. Você falou na necessidade de construção da tua unidade pós, né, a perda do teu companheiro. E eu fico pensando aqui a importância da construção, que talvez em alguma medida todos nós fazemos ao contrário, uma construção anterior, né? Anterior ao relacionamento, você ter a sua unidade construída para que a sua unidade some a unidade do teu companheiro ou da tua companheira. Né? Na verdade, a gente se constrói o tempo todo nas expectativas dos outros. E há uma dificuldade, né? Porque outro dia nós entrevistamos o Viana. Viana escreveu um livro de quase 400 páginas, porque ele ainda não aceitou o suicídio do pai. E ele escreveu o livro, ele veio aqui, o livro muito bom, se comunicando com o pai e colocando todas as histórias que ele teve com o pai. Quer dizer, ele não ainda admitiu essa perda. É gozado isso, né? Então, quer dizer, por mais que ele tenha passado por diversas situações, ainda ele... Você já se conformou com isso? Com a perda do marido? Sim, já. Eu posso dizer com total certeza que agora sim. Mas demorou. Quantos anos demorou? Quando eu enxerguei que, nossa, eu realmente encerrei o luto, foi no ano passado. Então foram quase 3 anos pra encerrar de fato o luto, sabe? Ter aceitado 100%. É um tempo longo, considerando, né, a tua jovialidade, é um tempo longo. Durante os primeiros 8 meses eu só sobrevivi. Então foi esse mergulho interno muito profundo de passar pelas fases do luto, de realmente
ter essa descoberta, porque eu perdi minha identidade junto com ele. Essa autodescoberta e a partir dali voltar a ter energia para viver. Porque essa é uma questão muito difícil no luto também. Sofrer cansa muito, é exaustivo. Chorar, sofrer, ter pena de si mesmo, tudo isso é um processo muito exaustivo. Então, eu não tinha energia para viver. Porque é físico também, né? Porque é físico também, muito. É muito complexo, afeta a gente em todos os aspectos, né? E aí, no primeiro ano, é que eu realmente comecei a voltar a sonhar. Eu sempre fui muito sonhadora, então, desde criança eu sonhava com livros, em ser escritora e tudo mais. E só nesse 1 ano é que eu voltei a ter energia para tudo isso, para viver de fato. E ali eu comecei essa reconstrução de como seria então a minha vida a partir dali. E aí, só nesse 2º ano e meio, quase indo para 3, é que eu percebi que a minha ferida estava realmente fechada, cicatrizada. E ali eu percebi, tá bom, então agora eu encerrei o luto. E é possível retomar as questões mais básicas da vida? Pois alguém gostaria, né, você que é nosso ouvinte, excelente, de fazer uma pergunta a Rafaela a respeito? Você está vivendo um luto em função e como é que você conversaria com a Rafaela? Quer compartilhar a tua experiência, então, é muito importante. Aliás, a Rafaela também tem uma ideia de uma vez cada 15 dias ela participar aqui para conversar com as pessoas, né? Falar do consultório dela, onde que ela está atendendo as pessoas e tal. Isso aqui não é publicidade, isso aqui é uma entrevista onde nós estamos falando sobre uma situação muito delicada, tá bom? Porque, lembra quando a gente discutiu aqui, já falei, olha, no Brasil nós precisamos falar mais sobre morte. Sabe? Nós precisamos falar mais sobre morte. Eu tive a morte do meu lado, né? Eu tive um câncer, 2 cânceres, né? E eu tinha medo de morrer. De repente o câncer me deu uma tranquilidade, rapaz. Sabe que viver e morrer é a mesma coisa. É apenas uma passagem, né? Exato. Madalena, aqui o pessoal já está se manifestando, enquanto não chega o áudio, pelo YouTube, a Fátima da Costa mesmo, pedindo para ela passar para o pessoal o endereço, né, como que faz contato com ela, que já se interessou sobre o tema. O Paulo também elogiando muito a dinâmica da entrevista, te dando parabéns pelo trabalho. Obrigada. A Dani Pegassini fala que faz 10 dias que estou vivendo o luto de meu pai. Meu pai, vivo. Luto de meu pai. Isso. E a Maria Helena Iuglis precisa saber como conseguir o áudio da entrevista para enviar para uma pessoa que está precisando muito no momento. Quer dizer, então é um tema que está chamando muita atenção. Vocês mandam o áudio para ela, né? Nós até estou informando a Maria Helena aqui, mas depois do nosso programa, concluída a transmissão, a entrevista ficará como um recorte, né, no YouTube do Jornal da IP. Aí você pode clicar lá só na entrevista e você pode ouvir, tem que perguntar para a Rafaela sobre eu quero comprar o livro, como é que eu faço? Então ela vai explicar direitinho para você. E se ela tem redes sociais, as pessoas podem encontrar. Pois não, Luqueta, pois não? Vamos ouvir então, já chegou o áudio aqui da audiência. Isso, vamos pra Rafaela responder. Que aqui só não fala com a gente quem já passou dessa para uma melhor. E se quiser falar, também contra meios. De vez em quando, né? A gente recebe também. Vai lá. Bom dia, Luquinha. Bom dia, Mesão. Eu gostaria de perguntar para ela como que eu poderia ajudar a minha filha, porque ela perdeu o namorado num acidente trágico há 5 anos. E até hoje ela não superou isso ainda. E a gente sente que ela ainda não superou, ela entrou num looping de coisas, assim, desde o instante que ele faleceu. Foi enfiando a vida dos pés pelas mãos. E até hoje ela não teve coragem de ir até o cemitério. E ela não toca nesse assunto. E ela me diz que dói a alma. Então, eu como mãe, como que eu poderia ajudar ela nisso? Poxa, 5 anos é bastante tempo, né? O que eu diria, assim, a princípio, ouvindo essa fala, é que ela ainda não viveu o luto de fato. Eu diria que ela está, de certa forma, presa em uma das fases ali do luto. Ela ainda não conseguiu chegar na aceitação. E o luto, ele precisa ser trabalhado. Porque, ao contrário do que a gente ouve muito, né, que o Luiz Antônio trouxe agora há pouco, que o tempo cura. Eu não acredito nisso, eu não acredito que o tempo por si só cure. Eu acho que ele só vai fazer com que a gente, de certa forma, se acostume a conviver daquela forma, conviver com aquela dor. Mas ele não cura. O que a gente precisa fazer para ter essa cura? Trabalhar o nosso luto. Se entregar a esse processo, viver realmente essa dor, porque às vezes a gente foge da dor. Olhar para a morte de formas diferentes, talvez, daquela que a gente está acostumada. Aceitar que as pessoas partem, né? Então,
eu sei como é essa dor que a filha dela tá vivendo, né? Essa perda, essa dor na alma, porque é exatamente isso. Mas ela precisa viver o luto. Então, não há outro caminho. Ela precisa se acolher antes de qualquer coisa, viver esse luto, que ela consegue ajuda para isso, né? Um psicólogo, por exemplo, eu consigo ajudar ali na visão do luto sistêmico, que é algo que eu estou estudando e me preparando para atuar realmente, para que ela consiga chegar nessa fase da aceitação e aí sim ela sair desse ciclo da dor que ainda impede dela de viver, né? Ela não vai conseguir viver realmente enquanto isso não acontecer, ela está só sobrevivendo. Me parece que as pessoas evitam falar, mas parece que quanto mais fala é melhor, seria isso? Eu acredito que sim, mas eu também observo que cada pessoa lida de uma forma. Tem pessoas que, se elas falam sobre isso, elas sofrem mais. Mas eu também acredito que a gente falar sobre as coisas é uma forma de libertar de tirar esse peso, né? Processar o trauma. Processar, tirar esse peso que está aqui dentro e ir soltando. Então é importante sim falar. A gente sente muita raiva, a gente sente raiva de Deus, a gente sente raiva de nós, a gente sente raiva da pessoa que partiu, que abandonou a gente. São muitas dores, muitas emoções ao mesmo tempo. E a gente precisa liberar isso. Culpa entra nesse... Culpa, sem dúvida, muita culpa. A gente sente culpa como se nós tivéssemos controle sobre a morte. Chega um momento assim do luto que é como se a gente fosse Deus. Eu poderia ter evitado a morte fazendo isso, fazendo aquilo. Não poderia. Que controle a gente tem sobre a morte? Nenhum. Então... Rafaela, o que você diria que a gente não deve fazer quando a gente tem contato com alguém que está experimentando o luto? Porque eu fico muito preocupado com a pessoa se pautar pelos julgamentos, né? Eu vou contar uma história breve. Um dia, conversando com alguém que havia sido casada por muitos anos e que se viu viúva já numa certa idade, mas ainda com muita vida pela frente, e ela dizia: eu tenho muito medo de sair, retomar uma vida social, ir num barzinho, ir a algum ambiente, ficar com alguém, se dispor a conhecer alguém, porque primeiro eu sinto que eu estou agindo de uma forma errada pelo compromisso que eu tive minha vida inteira de um casamento. Segundo, evidentemente, os dedos que são apontados. Lá, já está se divertindo. Lá, não sei o que e tal. Viúva quem morreu. Mais ou menos isso. O que você diria que a gente não deve fazer com quem está experimentando a dor, o luto? Né? Julgar, sem dúvida. Julgar. Mas que às vezes é muito inconsciente também, né? Também. Não é só na maldade, é muito de forma inconsciente, né? Sim, também. Né? Tem as duas situações. Respeitar o tempo de cada um. Né? Porque o tempo é diferente para cada um. Então tem pessoas que no primeiro ano ela já está aberta para viver um novo relacionamento. Por exemplo. Tem pessoas que ainda não. Então é necessário ter esse autocontrole para não julgar a outra pessoa e não aumentar a dor dela. O contrário também. Faz um ano, só você tá aí e tal. Né? Deixa a pessoa viver o tempo dela. Tem que respeitar o tempo dela. O tempo de cada um. E não forçar a pessoa a viver. Aquela frase que você trouxe, a bola pra frente, vida que segue, vida que continua. Gente, não dá pra apressar, não ajuda. Não ajuda em nada, né? Porque a gente tá no meio de uma dor tão grande, a gente não tem nem energia, sabe? Pra sorrir, pra viver, pra sonhar. E a pessoa tá te falando bola pra frente, como eu acabei de perder uma pessoa que eu amava. Minha vida inteira foi impactada. Como que é bola pra frente? Agora, você é muito procurada, talvez, por pessoas que experimentam um luto num relacionamento a dois. Agora, eu fico imaginando aqueles que passam pela mais temida dor, que é a perda de um filho, por exemplo. Né? De um neto, pelo amor de Deus. Ou de um neto, né? Você já acompanhou casos assim? Porque eu tenho certeza que a gente supera, no sentido de consegue ter força para viver, quando eu vejo uma mãe que perdeu um filho, né? E ela tá ali viva, por mais que ela carregue aquela dor, por mais que a sua vida tenha se transformado a partir dali, o fato dela estar em pé, para mim já é a certeza absoluta de que nós somos capazes de sobreviver, porque se essa mãe sobreviveu, meu amigo, e não há dor maior, né? Não há dor maior do que essa. Eu não consigo conceber como é que seria viver uma situação como essa. É o caso mais difícil de lidar com luto quando é um filho? Eu acredito que sim. Eu nunca lidei com uma situação dessa, mas eu acredito que sim. Porque é um filho, né? Imagine uma mãe que gerou aquela vida, um pai também. Eu acredito que é a perda mais difícil. E existem outros lutos também, né? Quando eu passei pelo luto, eu fiz um acompanhamento terapêutico durante 6 meses, porque eu precisei, em algum momento, de ajuda. Quando eu voltei aqui para Araraquara, eu morava no sul, né? Quando isso aconteceu. E eu lembro que a psicóloga, ela me disse que as maiores dores que um ser humano enfrenta na vida são a perda de pai, mãe, filho e cônjuge,
e a perda de um membro do corpo. São as maiores dores. Então, eu não tenho dúvida disso. E aí, para além disso, há outros tipos de luto, né? Então, de uma doença como Madalena viveu, é um tipo de luto, porque você se depara ali com a morte frente a frente. O término de um relacionamento, então um divórcio, por exemplo, é um luto também. A perda de um trabalho. Imagina uma pessoa que estava 10 anos, 20, 30 anos em um trabalho e ela perdeu aquilo. Ela vai passar por um período de luto. Eu tenho um amigo meu, um cara que era muito amigo e tal, já nem mora mais aqui, mas ele vivia um luto mesmo, porque a mulher dele, com 2 filhos, largou dele e foi viver com uma outra mulher. Quer dizer, ele não se conformava, ele estava em luto e até hoje nem sei como ele está, porque ele mudou do estado de São Paulo, sabe? Então, quer dizer... É o luto daquela vida que ele perdeu. É um luto, não é só a morte que traz o luto. Não é só. A morte é o mais doloroso, né? Eu estou vendo aqui, tem muita gente aqui que tem luto, mas não é com a morte, né? Não então, é. Isso aqui, né? Esse livro é muito incrível porque a cada capítulo é uma mulher diferente com uma história de vida. É o terceiro. Então aí, para conquistar esse livro, como é que faz? Contato direto comigo. Com você. E isso, pode fazer contato comigo pelo Instagram. Seu telefone qual é? O Instagram. Como que a gente te acha no Instagram, Rafaela? Sou Rafaela Medeiros. Rafaela com FA. Isso, normal. Um L só, tudo normalzinho. Simples. Rafaela, você, sou Rafaela Medeiros. Em uma das suas respostas, você usou a palavra sistêmico, né? O luto sistêmico. Tem alguma coisa a ver com a constelação familiar ou não? Sim. Porque eu acho que é um tema que, claro que geraria muito mais debate, mas para quem está passando por um problema, geralmente familiar, porque é constelação familiar, pode ser uma boa dica? Sem dúvida, muito. Eu descobri recentemente o luto sistêmico, eu não conhecia, eu fiquei apaixonada e por isso estou começando esse estudo, nessa formação, para eu atuar nessa vertente. Eu acredito muito nas leis sistêmicas, a constelação eu vejo como uma coisa incrível que pode agregar muito em nossa vida em diferentes aspectos. E quando a gente perde uma pessoa da família, há uma certa quebra ali, né? Naquela constelação ali, naquela linha da família. Então, trabalhar a constelação pode ajudar muito. Fica a dica aí, quem não conhece, quiser pesquisar um pouco mais sobre constelação familiar, é um tema que vem crescendo bastante. É ligada à questão espiritual, né, ligado ao espiritismo, né? Tem coisas, mais tem coisas. Espiritualista, né, diz que a abordagem é toda da família, né? É uma constelação familiar. Né? Vem todo um sistema familiar. Então, alguns consteladores usam a questão do espiritismo, outros vão por outra vertente. Mas fora do lado, é menos científico. É até pejorativamente chamado de uma pseudociência, né? Porque existe um campo ali que tem que ser da crença, né? Você não vai explicar racionalmente. Exato. Né? Então não é considerado um campo científico, é mais o lado da espiritualidade, não é isso, Rafael? Isso mesmo. É isso aí. Sem vínculo a nenhuma religião. Isso. Qual que é o Instagram? Sou Rafaela Medeiros. Só digitar isso, você acha facilmente. Sou Rafaela Medeiros. Na entrevista a gente vai colocar também, né? O endereço. E tal, né? E aí no livro não é só sobre o luto, né? Esse é o meu capítulo. Mas nós temos mães atípicas que precisaram lidar com esse diagnóstico. Temos mulheres que sofreram abuso na infância, por exemplo, e carregaram esse trauma ao longo da vida e precisaram lidar com isso. Mulheres que, por rejeição, abandono, etc., acabaram encontrando na comida, né? Então na compulsão alimentar uma fuga e precisaram lidar com isso. Então são 30 histórias diferentes, mulheres dizendo: é possível, eu passei por isso, você também consegue. E consegue suplantar essa situação. Né? Exatamente. É só pelo Instagram que se consegue esse livro? Estou recebendo aqui essa mensagem aqui. Por enquanto, sim. Só pelo Instagram? Por enquanto, sim. Só então faço contato comigo. Aqui em Araraquara eu consigo entregar direto para a pessoa. Perfeito. Para a região consigo enviar. Já estou enviando para outros estados, inclusive. Então a gente manda pelo correio sem problemas. Mulheres que se amam, volume 3, né? Exato. Tem mais alguma pergunta, Lucas? Alguma na linha, não? Madá, chegou um depoimento aqui muito comovente. Se você quiser, a gente também pode ouvir. Vamos ouvir para encerrar a entrevista, porque depois eu vou até conversar com a Rafaela, vamos ver a repercussão dessa entrevista. De repente ela pode, né? A cada 15 dias, então passar aqui meia hora ouvindo as pessoas, né? Vamos lá? Convite aceito. Oi, pessoal da IPTV, bom dia. Gostaria de deixar um comentário referente a esse negócio chamado luto. Que, meu Deus, por que Deus não deixou pra gente escrito, né? Que não seria esse processo doloroso que a gente vive aqui desse outro lado. Eu vou falar só um pouquinho de mim. Eu passei por várias fases do luto na família. Perdi meu pai, que foi a primeira pessoa de dentro de casa. Perdi meu irmão, a minha sobrinha com 28 anos, e na Covid foi minha mãe bem no auge da Covid aqui em Araraquara. Agora pensa,
enterrar sem você ver, sem ter um velório, sem uma despedida. Minha mãe ficou 19 dias entubada. Foi uma coisa assim, que se eu viver 100 anos na minha vida, 100 anos eu vou relembrar cada momento que eu passei com essa Covid. Então é assim, o luto ele é traumático, ele é triste, ele é muito doloroso. Eu cheguei no fundo do poço, ainda tenho sim, eu sinto muita raiva de tudo que aconteceu, eu sinto uma tristeza imensa, mas eu luto a cada dia, a cada amanhecer que Deus me proporciona. Eu tô até com a voz embargada. É isso, existe o luto coletivo também, né, Rafaela? A pandemia, e de certa forma a gente pode falar sobre processos traumáticos, né? E é por isso que a política me levou a ficar um pouco odioso, sabe? Quando eu vi aquele elemento, as pessoas perdendo a respiração e ele dando risada, né? Sim. Então, quer dizer, isso me deixou... Acho que vou precisar fazer um tratamento, porque eu estou muito abalado com isso, sabe? Porque a coisa é grave, né? Madalena, eu ia dizer isso. Por exemplo, o processo de ditadura militar, onde pessoas são desaparecidas, também é um enfrentamento de um luto coletivo. Como é o caso do filme, que está fazendo sucesso total. Exatamente, aqui, quer dizer, um corpo que nunca mais apareceu. Ela disse da impossibilidade na pandemia de ter o velório, né? Porque a gente precisa, os rituais não são à toa, né? Exatamente. A gente precisa do ritual, da despedida, da fechada, né? daquele fechamento, daquele ciclo, daquele momento. Imagine você não encontrar mais o corpo. Exatamente. A Guta, né, que desapareceu na ditadura militar aqui de Araraquara, você não que tem a família corpo, não sabe, né? Você não tem uma certidão de óbito, né? E num processo da ditadura militar, você tem o contrário, a negação. Né? O que aconteceu com o Rubens Paiva? Não sabemos, não sei, ele só foi levado ali, sumiu. Não. A negação daquela morte, né? Não se deu à família o direito de saber daquela perda, né? Àquela família e ao Brasil coletivamente. Então é um trauma. Tanto é que o de finados é um dia muito concorrido, os cemitérios ficam lotados, porque a pessoa tem pelo menos o local onde levar uma flor, fazer uma oração. É simbólico, mas é importante. É importante. Né? Tem assim, só para fechar, a gente falou do Facebook, do YouTube, também um abraço aí para Cidinha Romano, que mandou uma mensagem assim, que a gente sente a dor dela, que a mãe dela teve um infarto quando ela tinha 6 anos, e até hoje ela sente muito isso. Então quem perde a mãe muito cedo também, a gente falou de quem perde o filho, né? E também a Márcia Clementino, que se manifestou bastante aqui, uma entrevista que chamou muita atenção da nossa audiência. Muito obrigado, viu, Rafaela? Você queria dizer mais alguma coisa? Porque depois a gente pode até conversar para ver essa possibilidade de, vamos ver como vai ser a repercussão, de cada 15 dias aí, bater um papinho a respeito do assunto, Sim. tá bom? Eu acho super válido a gente ter espaço, né, em todos os canais, assim, para falar mais sobre isso e conseguir ajudar as pessoas, né? Seja preparando e trazendo essa consciência, seja para quem está vivendo e que precisa tanto de ajuda. Então, estou super disponível. Quem quiser, quem estiver ouvindo a gente e quiser bater um papo, falar comigo ali através do Instagram, estou à disposição. Para adquirir o livro também, só falar comigo no Instagram. Agora, aqui tem uma coletânea, né? Que são várias autoras. Sim. Agora, você pretende escrever alguma obra? Já está escrevendo? Não estou escrevendo ainda, mas eu pretendo. Sobre o assunto? Sim, e aí um livro inteiro, né? Como autora mesmo, trazendo não só minha experiência de vida, mas talvez experiência, né, de outras pessoas, sobre luto, sobre amor próprio, que eu acredito que é algo tão fundamental que a gente precisa falar sobre. Então tenho a intenção, sem dúvida disso. Porque um dos livros mais apaixonantes do Inácio é o Veia Bailarina, que ele conta a experiência dele de quase morte, né? Quando ele foi para fazer uma... E aí ele conta direitinho... Um aneurisma cerebral, que ele conta toda a situação e muito bem contada, né? Uma história muito bem interessante de uma pessoa que viveu ali bem próximo da morte, suplantou tudo aquilo que parecia que era impossível. Olha, Rafaela, foi muito legal o papo, viu? Obrigado e... Eu que agradeço, um prazer estar aqui. Tá certo? Então, as pessoas que queiram encomendar o livro, né? Então, por favor, é só você entrar no Instagram. Sou Rafaela Medeiros. Que vai ficar na nossa... Vamos dar o link, né? Quando a entrevista estiver disponível no YouTube, a gente marca aí o perfil da Rafaela. Tá muito bom. Muito obrigado, Rafaela. Um abraço e parabéns, viu?